Esse vídeo é sobre recomeços. Como eu cheguei até um ponto onde eu estou precisando recomeçar minha vida aos 38 anos. Eu passei por uma fase muito difícil porque eu me envolvi com jogos de azar, com cassinos, com bets. E isso fez com que eu perdesse todo o meu dinheiro, todas as minhas economias, tudo que eu trabalhei durante anos para construir, eu acabei perdendo por estar viciada nessas casas e eu estava em uma realidade muito diferente e eu mudei recentemente para minha casa, que eu aluguei. Então eu estou me reconstruindo e eu quero mostrar essa fase de reconstrução. Há 5 dias atrás eu estava morando ainda com a minha mãe e agora é que eu estou morando sozinha, que eu consegui a minha independência, vamos dizer assim, de sair de junto de uma pessoa que me deu a mão em um momento que eu tinha perdido tudo. E como aconteceu o meu envolvimento com essas casas? Eu estava na pandemia, eu conheci, ouvi falar sobre isso, mas não foi algo que eu me interessei logo de cara. E nessa fase eu estava super independente financeiramente, eu estava casada e eu tinha, assim, do bom e do melhor, estava vivendo uma vida de classe média, eu tinha minha empresa, eu trabalhava no ramo de estética, então eu estava numa vida bem estável. E nessa estabilidade, a gente acabou se mudando para Goiânia, de Cascavel para Goiânia. E quando a gente fez essa mudança, era para mim ter aberto a empresa lá em Goiânia, né? O plano era esse, mas eu acabei ficando em casa alguns dias e acabei me envolvendo com essas casas, com a Bet, principalmente porque eu comecei apostando no futebol. E meu marido já fazia isso. Eu não entendia muito bem, mas talvez por sorte de principiante, eu comecei a fazer as apostas e comecei a ganhar. E ganhava um dinheiro muito bom. Tipo, na primeira vez que eu ganhei R$ 5.000. Outra vez eu ganhei 10 mil, depois eu ganhei 25 mil. Em uma semana eu tirei 25 mil. Tipo, claro, porque depende muito das entradas que você faz, né? E como eu tinha uma renda média de R$ 15.000 mensal, eu tinha uma vida boa, tinha dinheiro no banco, eu acabei apostando, né, de R$ 1.000, R$ 500. E parecia que isso era algo muito, um sonho assim de vida que você poderia viver, né? O futebol era real, muitos traders existem no mercado, né, profissionais nesse mercado. E eu pensei, por que não, né, tentar me profissionalizar nisso, estudar esse mercado e investir nisso. Tem tantas pessoas que vivem disso. Se você entende um pouco sobre esse mundo, ou já ouviu falar, tem pessoas que estão nesse mercado, tipo trader, bolsa de valores, ou futebol mesmo, tem inúmeros traders aí, ou apostadores mesmo. E eu acabei me envolvendo. Então, em 2021, eu estava em Goiânia e fiquei o ano inteiro praticamente ganhando, perdendo, já estava passando um pouco de raiva. E final de 2021, eu resolvi mudar para Floripa e o plano era que eu iria me dedicar a isso, eu e meu marido, né? Ambos ganhávamos muito bem. E a gente vendia curso online, então nossa renda ela vinha da internet. Por mais que a gente não estivesse com a nossa empresa aberta, que era outra fonte de renda que a gente tinha fechado para mudar para Goiânia, a gente tinha uma fonte de renda da internet, então a gente ganhava bem e acabava tendo essa renda. E a gente também estava indo bem até no trader, né? Mas também eu já estava com déficit. Na verdade, eu ganhava, daí eu perdia. E quando a gente começa a se envolver com isso, parece que você só olha para o ganho, você não olha para as perdas. Quando eu mudei para Floripa, final de 2021, foi no mês 11, e foi aí que começou a ir ladeira abaixo. Porque eu dependia somente, eu teria que depender somente dos jogos, né? A gente acabou parando de vender os cursos, porque a gente tinha uma sociedade, desfez a sociedade, então eu acabei não tendo mais também a renda do online e estava me esforçando no trader para ganhar dinheiro, mas estava indo mais ou menos, estava perdendo mais do que ganhando. Mas mesmo assim estava insistindo, porque tem um negócio que toma conta de você quando você se envolve com essas casas, que é o negócio da recuperação, do é possível. Um dia eu já ganhei, então eu vou ganhar de novo. Tem tudo isso, é uma questão cerebral mesmo, tanto que tem a ludopatia que foi nomeado, esse vício que as pessoas têm em jogos. E eu desenvolvi isso, essa ludopatia. Então eu não queria dar o braço a torcer de andei tantos quilômetros e agora eu vou parar. No meio da estrada eu vou voltar. Não tinha nem como voltar. Meu custo de vida era muito alto. Eu dependia daquilo, mas ao mesmo tempo estava perdendo meu dinheiro naquilo. É muito louco.
pensar sobre isso. Mas ainda eu tinha um padrão de vida que ainda continuava bom. Morava num bairro muito bom, pertinho da praia, sabe, tudo de bom. Mas minha vida estava indo ladeira abaixo, eu estava perdendo as coisas. Aí chegou um momento que eu e meu ex-marido, né, porque a gente acabou se separando por tudo isso, toda essa tragédia que aconteceu na nossa vida de perdas financeiras, a gente acabou eh, vendendo até nossas coisas. Acabou que se acabou em nada. Eu não vou me prolongar, contar detalhes, mas acabou que aquele ano em Floripa eu perdi todo o meu dinheiro. Eu vendi todas as minhas coisas dentro de casa. Eu tinha móveis bons, tinha tudo, tudo bom. Eu acabei vendendo tudo porque eu não tinha nem dinheiro para mudar de Floripa para minha cidade, que era Cascavel novamente, a qual eu acabei voltando após as minhas perdas, com o rabo entre as pernas, né? Vamos dizer assim, porque você sai de uma cidade onde você tá bem, que tu tinha uma empresa, que tu tinha uma estrutura e você voltar sem nada, totalmente devastada pelas perdas financeiras, eu cheguei ao fundo do poço mesmo. Quando eu saí de Floripa, eu tinha R$ 1.000, que era da viagem para voltar e ir para a avó, casa do meu ex-marido. Então, imagina a humilhação. Eles sabiam que a gente tinha uma estrutura boa de vida e de repente você aparecer lá com uma mão na frente e outra atrás. Eu tive muitas crises de pânico, eu sofri muito, eu sentia tanta dor no meu corpo. Era uma dor emocional que se transferia para o meu corpo. Eu sentia, aí acabava sentindo dor no meu corpo. E eu também tive muitas crises de pânico devido a essas perdas, muita preocupação, acelerava o coração do nada, tipo, era uma coisa muito doida. Tive muitas experiências que eu nunca havia experienciado na minha existência. Foi uma fase devastadora. A gente sabe que isso tem se tornado assunto, né, nas redes sociais, essas pessoas que estão perdendo as coisas, perdem a vida também. Eu pensava nessa fase muito em ir de arrasta, sabe? Eu mesmo, né, tirar a, a minha existência desse planeta, sabe? Para não falar, né, a palavra certa. Então eu pensava todo dia nisso, porque eu tinha perdido tudo. Eu estava humilhada, devastada. Voltando para casa da avó do meu ex, ela conseguiu R$ 10.000 pra gente e a gente foi para Cascavel tentar recomeçar a nossa vida na minha profissão. Só que eu tinha me afastado da minha profissão nessa época, então eu não tinha nenhuma vontade de trabalhar na minha profissão, porque eu não via mais sentido. Eu tinha vendido tudo, minhas coisas boas de trabalhar. Eu trabalhava na área estética e com micropigmentação. Sabe, quando você fica 2 anos parado, você já não tem mais a mesma motivação. E também isso acontece mesmo com quem se envolve com jogos. Você se afasta da sua profissão e você vira em nada. Mas mesmo assim, eu fui trabalhar no salão. Tentei, na verdade, trabalhar em 3 salões. Saí de um, fui para outro, saí de um, fui para outro. E eu me sentia também muito humilhada pela situação, sabe? Era aquele negócio de você encarar as pessoas e saber que a gente sabe que a gente perdeu tudo. Às vezes o outro não sabe de toda a história, mas é um sentimento interno de perda. O tempo todo tinha esse sentimento de rebaixamento, assim, de que eu tinha minha empresa antes e agora estava trabalhando para os outros. Tinha toda uma sensação horrível que é do nosso próprio ego, né? Enfim, eu voltei para Cascavel, acabei me separando do meu ex-marido e toda essa fase foi muito difícil, né? Final de 2022 foi que eu voltei para Cascavel, então passei 2023 inteiro muito mal, pensando muito em ir de arrasta, é, e acabei me separando em 2020, sofri muito durante 2023 todo, e 2024 eu resolvi me separar, né, do meu ex, e aí eu fui morar com uma menina que eu não conhecia, mas eu precisava mudar de casa, eu queria muito me separar dele, porque a gente passou por uma crise horrível, né, no nosso casamento por causa das perdas financeiras, né. Ambos tinham perdido todo o próprio dinheiro, então dava na média de, olha, uns R$ 500.000 perdidos nessas bets. E não foi só com bet que eu me envolvi, ao longo do processo eu me envolvi com blazer, com uns negócios de cassino mesmo, o que destrói o nosso cérebro, que aquela sensação de perda e derrota, ela é horrível, porque quando você tá precisando do dinheiro é pior ainda. O bom de tudo isso foi que a gente não tinha filhos. Depois que eu morei com essa menina, acabou que eu fiquei 9 meses lá com ela e durante esse período eu fiz de tudo, né? Eu trabalhei num salão de beleza ainda, tirava um troco ou outro para pagar as minhas despesas. Trabalhei em um bar também, na recepção.
eu tive que abaixar muito minha cabeça, engolir muito o meu ego, assim, a vergonha, porque a gente sente muita vergonha do que das perdas. Eu perdi a minha identidade também, além de tudo. Eu senti que eu não era a mesma pessoa. Eu sentia a vergonha, eu acho que é um dos principais elementos, né, que surge na nossa vida quando a gente tem grandes perdas financeiras e muda drasticamente o padrão de vida. Eu tentei me manter lá com ela, mas foi difícil. Chegou um momento que eu precisei ir vender doce na rua, mas também não rendeu muito dinheiro. E esses doces que eu fui vender, inclusive, peguei R$ 300 emprestado com amigos meus para tentar vender os doces. Foi difícil e eu não aguentei. Então, eu percebi que eu não iria mais dar conta de pagar as despesas lá com ela. E foi quando eu pedi para o meu irmão me buscar lá em Cascavel e me trazer para minha cidade de natal, que é Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. E é uma cidade bem pequena, de 15 mil habitantes. E mudando para cá, eu me afastei das redes sociais e eu sabia que eu precisava me recuperar. E todo esse tempo, depois das minhas perdas, eu tentei me recuperar emocionalmente, principalmente quando eu vim aqui para casa da minha mãe, eu já estava num ponto onde eu já sabia que minha vida não, eu tinha destruído toda a minha vida. Então eu pensei, tudo bem. Antes eu abominava vir para cá, mas depois eu pensei, tudo bem, eu só tenho que ir e trabalhar e focar em alguma coisa, porque desde 2023, quando eu decidi mudar e recuperar realmente a minha vida, eu peguei e comecei a estudar YouTube, como fazer canal para monetizar, como trabalhar com redes sociais, aprendi a fazer sites, aprendi tudo sobre esse mercado digital. Hoje eu trabalho no mercado digital. Eu tenho um perfil onde eu trabalho com inteligência artificial, então eu consegui me encaixar em um trabalho remoto, né? Porque eu não queria sair trabalhar para os outros. Eu queria muito conseguir uma renda online. Depois que eu mudei aqui para minha cidade, eu me afastei das redes sociais, fiquei quase um ano afastada e foquei 100%, entrei mesmo no modo caverna e foquei 100% na recuperação financeira da minha vida. Não comprei nenhuma roupa, não cortei meu cabelo, não fiz unha, não fiz nada, eu não me investi em nada em mim, somente no meu trabalho, nas minhas despesas básicas, né, que eu ajudava a minha mãe nas despesas da casa. A única coisa que eu pensava era em me recuperar financeiramente e eu ainda estou nessa busca, porque eu não me recuperei, né, 100%. Eu devo ter me recuperado uns 20% de tudo isso, mas eu já estou gravando esse vídeo porque eu quero começar o meu canal no YouTube. Eu acho que começar o canal no estilo que eu quero é interessante que eu já faça, que eu já poste o primeiro contando, né, a minha história, que talvez ajude alguma pessoa que esteja passando por isso também. E hoje, após um ano e 2 meses que eu estava lá com a minha mãe, eu consegui finalmente me mudar e hoje estou morando sozinha. Eu vou mostrar a minha kitnet, na verdade. E eu quero falar com esse vídeo que tudo é possível. Eu estive num momento em que eu estava devastada, né? Como eu contei, saí de uma classe boa para ficar bem pobre, sem dinheiro, passando por várias humilhações, pedindo dinheiro emprestado para várias pessoas, para os meus irmãos, para meus amigos, para todo mundo. Demorei para sair do vício mesmo tendo perdido tudo e vendido tudo, eu ainda continuava pedindo emprestado para os outros para apostar, para tentar recuperar, mesmo quando perdi tudo, vendi tudo, minhas coisas em Floripa, eu ainda, quando mudei para Cascavel, continuava. Somente em julho de 2023, quando eu realmente decidi parar com os jogos e focar na minha recuperação. Porque teve momentos que eu pensei que eu ia virar uma mendiga. Eu não sabia o que fazer. Eu estava muito perdida. O lugar que eu mudei é um lugar bem pequeno, mas ele é o suficiente assim para suprir as minhas necessidades. Ele é muito perfeito, assim, tudo aconteceu perfeitamente na minha vida. E quando a gente trabalha pela nossa recuperação, mesmo após você perder muita coisa, muito dinheiro, hoje eu falo só de dinheiro porque foi o que eu perdi. Quando a gente perde, assim, a gente pensa que o mundo acabou. Tantas pessoas estão tirando a própria vida exatamente porque elas também pensam isso. Elas também pensam que o mundo acabou. E realmente um tipo de mundo acabou, que é aquele que você tinha. Às vezes, pessoas que perderam o emprego. Eu perdi tudo, eu perdi minha carreira, meu casamento, saí da cidade que eu estava, fiz muitas mudanças, né? Eu fui obrigada a vir morar na minha cidade natal. A vida na cidade menor, ela tem suas vantagens também, porque a gente não tem nem onde gastar muito dinheiro também, isso é o bom.
Porque cidade maior você tem shopping, você tem coisas para fazer, né? Cidade menor você tem uma vida mais simples. E eu quero registrar aqui a minha vida do jeito que ela é hoje, que ela é uma vida simples, ela é uma vida que eu acho que é sustentável. E chegou um momento que eu tinha passado por tantos desafios que eu pensei, nada mais me abala. Só se for uma guerra mesmo, uma perda de um ente querido, para mim me abalar. Porque o restante dos desafios que vem pela frente, eu sou capaz de superar. Porque se eu superei eu ter construído uma vida e eu ter perdido tudo, tô tendo que reconstruir totalmente a minha vida do zero, então eu sou capaz de qualquer coisa, entende? Eu consigo me recuperar. Eu consigo lidar com as situações da vida e minha vida ainda não está ganha. Todos os dias eu tenho que matar o meu leão. Todos os dias, se eu não postar nas redes sociais, se eu não me dedicar, eu não vendo. E se eu não vendo, eu não tenho como pagar minhas despesas. Entende? Nada está, não, eu não tô com uma luta ganha ainda. E estabilidade não existe. Então, é todos os dias a gente trabalhar pelo melhor. Nesse período também eu usei muito para me autoconhecer, para ver até onde eu iria chegar. Quando eu pensava em ir de arrasta, eu pensava, mas e se eu ficar aqui? Como que vai ser a minha vida? E se eu partir daqui? Eu não vou nunca saber como que eu teria sido, se eu teria me recuperado ou não. E olha só, hoje eu estou vivendo um momento muito especial. Eu estou num lugar pequeno, mas tem tudo que eu preciso. É uma vida simples, mas ao mesmo tempo, esse simples que eu estou vivendo, às vezes é o sonho de outras pessoas, como foi o meu sonho. Eu sei que eu tenho vários desafios, que eu trabalho com criatividade. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está. Estou contando aqui um pouco minha história, espero que ela ajude você a alguma coisa. Sei. Às vezes saber que é possível a recuperação, é possível recomeçar aos 38. Depois que a gente passa dos 30, a gente parece que e a gente não conquistou as coisas do jeito que a gente acha que deveria, parece que a vida acabou. Eu senti muito isso. Quando eu tinha conquistado tudo, de repente eu perdi, eu pensei, eu não vou conseguir recuperar de novo a minha vida. Não tem como eu recuperar uma coisa, eu me reconstruir. Eu pensava isso, que não tinha como me reconstruir. E eu tô aqui sendo a prova de que é possível a gente se reconstruir. E a gente tem que aprender a ser mais econômico, aprender com os nossos erros. Hoje eu vivo sozinha e eu tô apreciando super, sabe, a minha companhia. E nada como momentos de dor emocional intensa para você se autoconhecer, para você saber exatamente o seu lugar no mundo, para saber a pessoa que você é, para você perceber quanto você é forte. E se você estiver passando por alguma coisa difícil, eu só quero te dizer que apenas continue, um dia de cada vez. Viva o momento presente. As preocupações do futuro é só o teu cérebro pensando e a gente por natureza, a gente pensa no pior para se proteger. Então, às vezes você está imaginando o pior, mas o pior nem vai acontecer. Enfim, é isso o que eu quero dizer. Se você quiser se inscrever no canal e acompanhar essa nova fase, vai ser muito bom te ter por aqui. Muito obrigada por ter assistido até o final.